lá em janeiro do Antigo Testamento. Vocês lembram que a gente estava fazendo uma série panorâmica, vendo o Antigo Testamento desde Gênesis? Vamos voltar. Para quem não lembra ou quem não estava, a gente viu todo o livro de Gênesis, e a gente viu que o livro de Gênesis estava dividido em duas partes, do capítulo 1 ao 11, onde Deus tratou com a humanidade de forma geral, e a gente via cada vez mais e mais a humanidade se deteriorando no pecado, e como mesmo Deus intervindo, como foi no caso de Noé, onde ele acabou com todos os ímpios e deixou apenas aquela família que o servia, mesmo assim não foi o suficiente, logo a maldade começou a se multiplicar novamente. Então o livro se divide para a segunda parte, que é do capítulo 12 ao 50, onde Deus passa a tratar com uma família, primeiro com uma pessoa, Abraão, depois com a sua família, a sua descendência. Então nós vemos que na segunda parte do livro de Gênesis, Deus começa a separar um povo específico para si, uma família específica, em detrimento de todas as outras. E a gente vai ver que essa família ela é separada justamente para ser luz às outras nações, para influenciar as outras nações, para levar o nome de Deus como o único e verdadeiro Deus às outras nações. Depois nós fomos para o livro de Êxodo e vimos que, apesar de o Egito ter recebido o povo de Deus, Jacó e toda a sua família, surgiu um rei que não conhecia José, nem Jacó, nem o povo de Deus, nem ouviu falar do povo de Israel, do Deus de Israel. Existe todo um contexto histórico por trás disso, que se os irmãos quiserem pesquisar depois, joguem no Google um povo que se chama Ixus, H-I-C-S-U-S, Ixus. Se os irmãos pesquisarem mais ou menos a história desse povo, alguns estudiosos dizem que provavelmente eram a família de Jacó ali no Egito já, outros vão dizer que não, mas é mais ou menos na mesma época. E vemos que através do domínio e da unificação do povo egípcio, o faraó que chegou ao poder, por ser um faraó que era de uma outra área do Egito, provavelmente por isso ele não conhecia o povo de Jacó e tudo mais. Por não conhecer o povo, quem era Jacó, quem era o Deus de Jacó, ele começou a tratar aqueles hebreus de forma cruel, escravizando eles. Qual era o medo de Faraó? Que eles se aliassem com alguns inimigos do Egito e então fizessem alguma rebelião. Para que isso não acontecesse, então o Faraó decidiu simplesmente escravizá-los e tolhi-los de qualquer tipo de revolta. Nesse contexto surge Moisés. Moisés, então, ele é salvo pela sua mãe, que o coloca à margem do rio. A filha do faraó encontra esse menino e a irmã de Moisés faz com que o menino seja cuidado pela própria mãe até que ele fique grande e comece a ser cuidado no palácio do próprio faraó. Aí tem toda a história, o Moisés mata o egípcio, ele fica com medo, foge para Midian, depois Deus fala com ele na sarça, no deserto, ele volta, fala com Arão e com o povo, então ele começa a falar com o faraó se recusa a deixar o povo sair, vem as 10 pragas, o povo sai, e nós paramos nesse momento, logo após o povo sair, e Moisés instituir a Páscoa. Dito isso, tentando ser bem breve, a gente chega no capítulo 18 de Êxodo. E nesse capítulo, nós vemos que o sogro de Moisés, Jetro, ele vai até Moisés porque ele fica sabendo daquilo que o Senhor fez, das pragas, da passagem pelo Mar Vermelho, da coluna de fogo. Ele ouve todas essas histórias grandiosas sobre Deus e ele vai ter com Moisés. E quando ele vai ter com Moisés, ele leva Zípora e os filhos de Moisés. Olha o versículo 1. Versículo 1 diz que Jetro, sacerdote de Midian, o sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, o seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. E então, no verso 7, Moisés vai de encontro com Jetro, inclina-se diante dele, o beija e pergunta pelo seu bem-estar. Olha só, quantos cunhados agem assim com seus sogros, né? Isso demonstra um respeito grande que Moisés tinha pelo seu sogro,
Isso demonstra a importância que nós temos nos laços familiares, mesmo Jetro sendo um sogro. Ele não era propriamente da família de Moisés, mas ele era o seu sogro e, como tal, deveria ser tratado como respeito. E Moisés o trata dessa forma. Então ele conta para o seu sogro tudo o que o Senhor fez. E olha o que Jetro diz no verso 10: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão do faraó. Versículo 11: Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo da mão dos egípcios. E ele continua falando. E no verso 12 eles oferecem holocaustos e sacrifício a Deus. Esse trecho aqui mostra para a gente como o testemunho fiel de Moisés produziu louvor a Deus até mesmo em um sacerdote de Midian. Não era um sacerdote que estava no meio do povo, era alguém estrangeiro. E o testemunho de Moisés, por ter sido fiel, por ter obedecido a Deus, por ter feito aquilo que Deus ordena, impactou a vida do seu sogro. Isso também mostra para a gente o impacto da ação de Deus, já lá naqueles tempos, diante dos gentios, que viria a se tornar maior agora, claro, na nova aliança, com o evangelho sendo pregado a todas as pessoas. Mas já aqui nós vemos a palavra de Deus, ou os feitos do Senhor, melhor dizendo, chegando também a outros que não são do povo israelita. Então, da boca de um gentil, nós vemos a declaração de que o Deus de Israel é maior do que todos os outros deuses. E ele louva ao Senhor com sinceridade, mesmo sendo ele um pagão, mesmo ele não tendo parte da aliança. Pelo menos a Escritura não mostra ele entrando na aliança. Jetro, aqui, representa, isso é importante, quando a gente aponta para Cristo, pensa na figura de Cristo, que Jetro representa nós, os gentios. Nós que ouvimos o Evangelho e glorificamos a Deus, mesmo não fazendo parte do povo santo. Isso, então, é um prenúncio do Evangelho às outras nações. Mas beleza. Aí do verso 13 ao 27, nós vemos que Jetro percebe que Moisés estava sobrecarregado. Por quê? Moisés era o guia do povo, certo? Quando o povo tinha algum problema, quem é que o povo ia procurar? Moisés. Só que só tinha Moisés, aparentemente. Arão, pelo que parece, não ajudava Moisés a aconselhar o povo. Apenas Moisés estava encarregado disso. E aí você imagina, se a gente, talvez o Fabiano, não sei se o Fabiano vai saber de cabeça ou o Júnior, a Bíblia fala quantos saíram do Egito, na hora que eles saem do êxodo. Eu não sei quantos, 600 mil homens? É por aí, não é? A Bíblia diz que cerca de 600, que ele não conta mulheres e crianças, mas diz que cerca de 600 mil homens saem do Egito. E aí vocês imaginem 600 mil pessoas, cada uma com seu problema, procurando um homem. Vão ter que fazer fila para falar com Moisés. Imagina uma fila de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Deve ser parecido com o que a gente enfrenta na fila do SUS ou algo do gênero, porque é muita gente para uma pessoa só. Aí o Jetro olha aquilo e fala, isso não está certo. Ele chama Moisés, e aí no verso 21 ele fala para Moisés, olha Moisés, procura para você homens dentre o povo que sejam capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e que odeiam a corrupção. E ele vai falar para ele colocar esses homens como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. E aí eles iam ficar encarregados de resolver as pequenas questões. Aquele que é responsável por 10, ele resolveu daqueles 10, beleza. Não resolveu, passa para o de 50. O de 50 não resolveu, vai para o de 100. O de 100 não resolveu, aí chega até Moisés. Para quê? Para que Moisés não ficasse cansado e sobrecarregado só com ele fazendo o trabalho. Esse modelo influencia toda a estrutura do governo do povo de Israel, que vai agir assim também posteriormente. E isso também mostra a necessidade que nós temos de ordem, de justiça e de delegação de atividades. Ninguém é capaz de fazer tudo. Nem Moisés foi capaz de fazer tudo. Porque às vezes a gente olha para Moisés e, de fato, foi um grande homem de Deus, digno, como diz o livro de Hebreu, de ser chamado de herói da fé. Um homem cuja a gente pode dizer era um homem santo, mas era um homem, era um pecador, tinha os seus defeitos, era limitado como nós.
Então ele não poderia fazer tudo. Ele precisava de ajuda. E reconhecer que nós precisamos de ajuda é algo importante. Tanto para que a gente não se sobrecarregue, tanto para que a gente não sobrecarregue quem precisa da nossa ajuda. A única pessoa em toda a Escritura que aparece como o líder suficiente para todas as demandas, adivinhem quem é? Jesus Cristo. Fora ele, não há ninguém na história da humanidade que possa se dizer capaz de resolver todos os problemas de todas as pessoas e carregar um fardo tão grande. Por isso que nós rejeitamos qualquer ideia de que não deva haver autoridade, por exemplo, na igreja, de que não deva haver funções diferentes na igreja. Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já ouvi pessoas dizendo que a igreja é ruim porque existe hierarquia. E aí, se você tem um pastor, e você tem presbíteros, e você tem diáconos, logo você está criando nível entre pessoas. Isso não é verdade. Função não significa uma melhor qualidade. A função significa exatamente isso, função. Eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Não é que eu sou melhor do que você ou você é melhor do que eu. São tarefas diferentes. Inclusive, isso é uma coisa que atrapalha muitas pessoas de entenderem aquele famoso texto de que a mulher deve ser submissa ao homem. Primeiro que eles ignoram que no mesmo texto diz que ambos devem se submeter uns aos outros, porque são irmãos em Cristo. Então o homem deve se submeter em amor à mulher e a mulher ao seu marido. Mas eles se esquecem também que a submissão não é simplesmente uma servidão debaixo de uma mão ditatorial, mas é uma atitude de amor, onde o marido amando não vai fazer mal à sua esposa, e a sua esposa, vendo o amor do seu marido para com ela, ela se submete de bom grado, porque ela sabe que ele jamais ia tratar ela de um jeito que ela não merecesse, ou que ele não deveria tratá-la. Então, a autoridade no povo de Deus é a mesma coisa. Por que nós nos sujeitamos primeiro uns aos outros, mas depois às autoridades que Deus coloca sobre nós? Porque sabemos que nós precisamos primeiro de ordem, não é bagunça. Sabemos que nós precisamos de tarefas para serem feitas, e nem todo mundo é bom em tudo, precisamos de pessoas boas para tarefas específicas, e sabemos que, em amor, eu preciso me submeter ao meu próximo. Sabendo de tudo isso, então não há nada de errado em ter funções diferentes dentro do corpo. Não há nada de errado em ter autoridades dentro do corpo. Nós temos autoridade em todas as áreas da nossa vida. Nós temos autoridade em casa, nós temos autoridade na escola, no trabalho, na nossa nação, nós temos autoridade de trânsito. Não importa, nós temos autoridade. Deus é a suprema autoridade sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender a viver debaixo de autoridade. E é isso uma das lições que essa parte do texto nos mostra. O povo de Deus não é um povo onde há homens maiores e menores, melhores e piores. O povo de Deus é onde há homens e mulheres capacitados para tarefas diferentes, assim como a família. Por que o marido é a cabeça do lar? Porque essa é a tarefa dele, não é porque ele é melhor ou maior do que a mulher. Por que a mulher é a auxiliadora? Porque essa é a tarefa dela, não é porque ela é menor ou inferior. São tarefas diferentes. Então, no capítulo 19, nós vemos que o povo chega ao Monte Sinai, e ao chegarem ao Sinai, o povo permanece pelo menos ali por 2 anos. Provavelmente, esses 2 anos que eles passam debaixo do Monte Sinai, foram os 2 anos onde Moisés começou a redigir o Pentateuco. Não é certeza, não estava lá, mas possivelmente foi nesse período aqui que Moisés parou para escrever aquilo que o Senhor havia falado para ele, desde Gênesis até Deuteronômio. Quando eles chegam no Sinai, do verso 1 ao 8, nós vemos Deus propondo uma aliança com o povo. E o que está acontecendo aqui? Deus, ele chega para o povo e, na verdade, primeiro ele diz a Moisés, depois a gente vai ver que ele vai falar diretamente ao povo. No verso 4 ele vai dizer: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e trouxe para perto de mim. Agora, pois, ele vai trazer uma condição para essa aliança. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular, dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Ou seja, não significa que só eles são propriedade do Senhor.
mas eles são uma propriedade particular, diferenciada. Mas toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Existe um texto paralelo no Novo Testamento que lembra muito essa frase do Senhor aqui. Quem pode abrir para mim em 1 Pedro 2,9? A gente vai perceber que a aliança e a promessa que Deus faz ao povo da aliança, aqui no Monte Sinai, é dado também ao povo da nova aliança, que é a igreja. Quem achar 1 Pedro 2,9, pode ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, através de Pedro, Deus está dizendo para nós que aquela promessa que ele fez lá na aliança que o povo não cumpriu, ele repete agora para nós que fazemos parte da nova aliança. Ele diz que nós que somos igreja, nós que somos o Israel de Deus, nós somos propriedade exclusiva e nossa raça é de pedigree, nós somos raça eleita. Nós não somos qualquer raça, nós somos raça eleita, povo escolhido. Nós somos escolhidos a dedo. Deus conhece o nosso nome. Deus nos amou antes de nós nascermos. E nos escolheu para ser o quê? Povo santo, sacerdotes, reais, irrepreensíveis, povo de Deus, para proclamar a luz àqueles que estão nas trevas. Então Deus, ele estabelece a sua aliança com o povo, mas ele coloca uma condição. Qual é a condição? Guardarem, mas não só guardarem, e obedecerem aos meus mandamentos. Depois do verso 9 ao verso 25, Deus, ele vai pedir para o povo se preparar e se separar. Por quê? Porque agora Deus ia falar diretamente para o povo. E olha só, agora dos versos 9 ao 25. Por causa da presença de Deus, neste momento, o local onde eles estão, mais especificamente o local onde Deus está, ele se torna, como diz o próprio Deus, terra santa. Assim como aconteceu com Moisés, lá na sarça ardente, ele vai falar que a terra onde você está é terra santa. E uma pequena aplicação prática é que a santidade do lugar aqui, nesse texto, é por conta da presença de Deus e não do lugar em si. Algumas pessoas mistificam essas coisas e a gente tem isso, por exemplo, em entradas de cidade. A cidade tal é do Senhor Jesus, cidade tal, não sei o que, é do Senhor Jesus. Como se colocar uma placa na cidade fizesse a cidade, então, pertencer a Deus. Deus olha para a placa e fala, ainda bem que lembraram de avisar que a cidade é minha, porque se não tivesse avisado, nossa, ia ser uma zona. E não é assim. Deus acabou de dizer que a terra toda pertence a Ele. Não há lugar da terra que não pertença ao Senhor. Ele é dono de tudo. Porém, quando Ele se manifesta, principalmente no Antigo Testamento, quando Ele se manifesta em um local, aquele local, por conta da presença de Deus e não do local, se torna terra santa, porque Deus é santo, porque a presença de Deus é santa. É claro que Deus é onipresente, mas isso não anula o fato de que existem manifestações especiais de Deus durante a narrativa bíblica. E esse aqui é um exemplo. Nós temos um outro exemplo, que é a sarça ardente. Deus diz para Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Lá em Êxodo 19 é o que ele fala para o povo, tomem cuidado para não subir no monte, nem tocar a sua extremidade, todo aquele que tocar o monte será morto. E a gente vai perceber que não é um monte que for santo necessariamente, porque ele fala, todo que tocar o monte será morto. Mas como que será morto? Vai ser fulminado naquele instante? Não, ele fala em seguida, mão nenhuma tocará nele, se o fizer, será apedrejado ou flechado. Então a pessoa ia ser morta mesmo, mas o próprio povo que ia matar a pessoa, por ele ter desobedecido uma ordem do Senhor. Em Êxodo 40, de novo, a nuvem cobre a tenda do encontro, agora o tabernáculo completo, e nem Moisés é capaz de entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em 1 Reis, quando o templo é terminado, os sacerdotes saem do santuário
Uma nuvem enche a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não podem permanecer ali por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. E no Novo Testamento, a gente não vê isso acontecendo, por quê? Porque Jesus diz: já importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, né? Então vai chegar o tempo, e já chegou, em que Deus não será adorado em Jerusalém, nem em Gerizim, nem no Monte dos Samaritanos, nem no Monte de Jerusalém, mas ele será adorado em espírito e em verdade. Em João 1,14, nós vemos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A palavra habitou aqui, ela também pode ser traduzida como tabernaculou. É a mesma palavra que é usada no Antigo Testamento, na Septuaginta, da tradução grega, para tabernáculo, para aquele tabernáculo que foi montado no deserto. É a mesma palavra. O que isso significa? Que Cristo se fez tabernáculo entre nós. Ele é a presença de Deus entre nós. Ele é a glória de Deus entre nós. Por conta disso, não há mais um local físico onde a presença de Deus enche o local e é manifesta somente naquele local. Mas ainda assim, é preciso apontar alguns detalhes. Como, por exemplo, nós vamos na contramão da maioria das igrejas modernas, onde não existe mais reverência ao culto. Ou quando há reverência ao culto, ela não é tanta assim. Ela tem, mas é pouca. Porque, por exemplo, vamos lá. Muitos dizem que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, e é verdade. E eles usam isso para, por exemplo, fazerem pregações de bermuda, de regata, se vestir de chapolim. E eu não estou dizendo que eles vão morrer no inferno porque fizeram isso. Estou dizendo isso. Pedro e Paulo só tinham... Paulo não diria, mas Pedro certamente só tinha uma roupa. E provavelmente ele só pregava com aquela roupa, ele era pobre. Ele não tinha o traje de sacerdote, de fariseu, para pregar na sinagoga. A roupa não é o problema é a reverência. Alguns fazem isso porque não tem reverência. Porque para eles, o momento do culto e o momento fora do culto é a mesma coisa. E não é. Como não é? 1 Coríntios 14:40. Paulo estabelece uma ordem no culto. Ele diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 4:1, os sacramentos que Paulo, principalmente a ceia, quando ele ministra e é ordenado, ela é ordenada para ser ministrada pelos pastores. E, inclusive, a ceia que é ordenada, ela pode ser comida para juízo de quem come, se for comido de forma irreverente. Então, como assim eu não preciso ter modéstia e preparação? Como assim eu não preciso ter respeito? Em Hebreus e em Atos, nós vemos que existem instruções para como o culto deve acontecer. Eu não posso simplesmente achar que eu vou fazer qualquer coisa e aquilo vai ser um culto a Deus. Inclusive, nós temos um princípio que se chama princípio regulador do culto, que diz como o culto deve ser feito. E o culto deve ser feito da forma como Deus prescreve na sua palavra. Apenas. Por que a oferta de Caim não foi aceita? Porque ele deu a oferta que ele quis dar. Ele não deu a oferta que Deus deveria receber, que seria as primícias. E eu não estou falando do fato de ser vegetal. Ele poderia ter dado a primícia dos seus vegetais. Mas ele deu o que ele quis dar. Então, é Deus quem nos diz como deve ser o seu culto. Como nós devemos adorá-lo. Não nós. Porque nós não definimos nada, nós só obedecemos. Então, é preciso saber diferenciar. Por que a gente chama o culto de culto solene? Porque é um momento solene. Reunião com amigos crentes, sem liturgia, com fraternidade cristã, Deus recebe também, Deus ouve também, Deus está no meio também. Mas isso é diferente de um culto ordenado por Deus, chamado por Deus para ser conduzido, principalmente e de preferência, no domingo. Por isso que existe, por exemplo, por isso que exigir, e eu estranhei isso muito no começo, confesso, os irmãos sabem da minha luta melhor do que muita gente, o fato de que você tem que pregar de terno e de gravata. Não é porque você tem, que se você não pregar de terno e gravata, meu Deus, que crime, que pecado. Mas reverência, respeito. Estar diante de Deus não é estar diante de qualquer pessoa. Eu odeio usar gravata, eu detesto, eu não escondo para ninguém, isso aqui todo mundo sabe.
Mas é diante de Deus que eu estou. Não é diante de qualquer pessoa. Se eu pudesse comparecer na presença de Deus de qualquer forma, Deus não teria dito para Moisés tirar as sandálias dos pés. Ia de sandália mesmo. É só uma sandália, não é? Deus não está em toda parte, não está? Por que ele pediu para tirar a sandália? Reverência. Deus exige ser tratado com reverência. A nossa confissão de fé, no capítulo 21, quando trata do culto religioso e do domingo, que é o dia do Senhor, vai dizer que nem a oração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um certo lugar, como se, por exemplo, o templo fosse o único lugar onde a gente pudesse cultuar a Deus. Nem se torna mais aceitável por causa do templo ou do lugar que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também, mais solenemente, em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas. Então, o nosso próprio catecismo e a nossa confissão de fé diz que sim, Deus não está restrito ao templo, Ele está em toda parte, Ele recebe o culto que nós fazemos dentro ou fora do templo, de domingo, ou não importa o dia, mas no domingo, o dia instituído pelo Senhor, segundo a nossa própria confissão de fé, especialmente separado para que nós cultuemos a Deus, é um momento diferente, é um momento especial, não porque Deus está atuando de forma diferente, especial, mas é um momento especial para nós, em que nós mostramos uma referência diferente, em que nós nos preparamos de forma diferente. Então o povo, recebendo essa ordem de Deus, de se purificar, porque ele seria chamado para ouvir a voz do Senhor, esse povo se purifica e se aproxima do monte, mas sem, de novo, tocar no monte, sem chegar perto demais do monte. Isso mostra que Deus é santo, que ele não pode ser tratado de forma casual, como se ele fosse qualquer pessoa. O culto, então, vai exigir uma pureza, uma distância. Nós faríamos bem se nós imitássemos os nossos antepassados puritanos. Não sei quem já pesquisou sobre isso, mas nós viemos do puritanismo inglês. E os puritanos, eles se preparavam para o culto, para o dia do Senhor. Já da sexta-feira à noite até o domingo, eles intensificavam as suas orações, intensificaram as suas leituras, as suas reflexões na palavra. Alguns jejuavam no sábado para o domingo, ou na sexta até o domingo. Enfim, tudo em sinal de quê? De preparação, de santificação para o dia do Senhor, para o dia de cultuar a Deus. E como isso aponta para Cristo? Bom, Cristo é o mediador que nos leva até o monte onde Deus deve ser adorado, que hoje é em espírito e em verdade. Ele, Cristo, removeu as chamas que nos matariam se nós encostássemos no monte. O livro de Hebreus vai dizer que nós devemos nos aproximar com confiança e ousadia diante do trono da graça, porque nós fomos resgatados por Cristo e purificados pelo seu sangue. Então nós podemos estar diante da presença de Deus sem que tenha um véu separando a gente do lugar de onde está a gloriosa presença de Deus. Agora a gloriosa presença de Deus está aqui no nosso meio, não está mais separada de nós. Ela está aqui com a gente agora, enquanto cultuamos a Deus, enquanto nós ouvimos a palavra de Deus. Depois dessa palavra que o Senhor oferece ao povo, ele traz os 10 mandamentos, no capítulo 20. A primeira parte, no versículo 1, é a introdução da lei. Depois de se separarem, as pessoas se separarem, se purificarem, Deus fala diretamente, agora sim, diretamente com o povo, e não por meio de Moisés, e ele mesmo vai pronunciar os 10 mandamentos. Deus, ele se revela como o autor da lei, e o pacto que estrutura a vida de Israel é dito através dos 10 mandamentos. E aqui, para quê? Para que eles não pensassem que a lei fosse invenção de Moisés. Na verdade, a lei foi dada pelo próprio Deus. Não foi Moisés quem criou a lei, não foi ele quem escreveu sequer as tábuas da lei, mas foi o próprio Deus que deu a Moisés. Eu não vou tratar cada um dos 10 mandamentos, porque eu acho que vai fugir um pouco do foco, que isso ia levar muito tempo. Mas a ideia é que os 10 mandamentos que foram dados, e eu acho que isso é importante dizer,
com o Novo Testamento, com a nossa vida hoje, Cristo não os aboliu. Cristo não veio abolir a lei. O próprio Cristo falou, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E ele chega a dizer que nenhum ponto ou vírgula, ou em algumas traduções, nenhum tio da lei passaria antes que todas as coisas fossem consumadas. Então, até que Cristo volte e renove todas as coisas, a lei ainda estará em vigor. Ela precisará ser cumprida. Porque é a lei de Deus. E é a lei que Deus se agrada em se ver cumprida. Nós, como os cristãos, devemos desejar cumprir essa lei. E não simplesmente fazer pouco caso dela. Deus, então, estabelece os princípios básicos do relacionamento entre ele e o povo, dos mandamentos 1 a 4, e depois do mandamento 5 a 10, o relacionamento do povo com o povo. Por isso, Jesus diz que amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e amar o próximo como a você mesmo, isso resume e cumpre toda a lei e todos os profetas. Por quê? De novo, eu acho que eu já disse isso algumas vezes. Se você ama alguém, você vai matar alguém que você ama? Não vai. Se você ama aquela pessoa, você vai roubar aquela pessoa? Não vai. Se você ama aquela pessoa, você vai invejar aquilo que ela tem? Não vai. Você vai adulterar? Você não vai. Então, quando nós amamos, primeiro, a Deus, depois ao próximo, nós cumprimos a lei. Perfeitamente, então quer dizer que eu já não... Não. Mas nós cumprimos ela de forma mais fácil. Porque quando eu amo, é mais fácil eu cumprir esses mandamentos. É muito mais fácil eu não fazer essas coisas amando alguém do que odiando alguém. É a mesma coisa. Agora que o Espírito Santo habita em mim, é muito mais fácil e normal que eu não peque do que eu peque. Por quê? Não quer dizer que eu não vou pecar. Mas se a minha vida se resume a mais pecado do que santidade, então, peraí, será que eu tenho mesmo o Espírito Santo habitando em mim? Paulo vai dizer que a gente morreu para o pecado. Que o Espírito Santo é o que a gente precisa para vencer o pecado. Ele nos dá a força. Em outro lugar ele vai dizer que não vem tentação maior sobre nós que nós não possamos suportar. E Deus sempre dá o escape junto com a tentação. Por quê? Porque nós somos seus filhos. Ele não nos deixa na mão do pecado. Então, se nós caímos em pecado, é por culpa nossa. Aí eu analiso minha vida e falo, eu peco mais do que acerto ou eu acerto mais do que peco? Para o cristão, o natural é acertar mais do que pecar. O ímpio é o contrário. Ele mais peca do que acerta. E às vezes até no que ele acerta com a intenção errada e acaba pecando também. Então, são coisas que a gente precisa usar para balizar a nossa vida e para entender que quando eu vejo que amar a Deus e amar ao próximo resume toda a lei, se eu amo a Deus e eu amo o próximo, para mim é natural cumprir a lei mais do que desobedecê-la, ainda que eu desobedeça a lei mesmo assim. Então Deus coloca essa lei como fundamento ético de todo Israel. Todas as outras leis vão vir sustentadas pelos 10 mandamentos. E eles são chamados para ser um povo distinto entre as nações, com base no caráter de Deus, expresso nos 10 mandamentos. Como é que um povo ia saber que Israel era diferente? Através do mandamento. Como é que o outro povo ia saber que Israel amava o seu Deus e o seu próximo, e a sua postura como servos de Yahvé era diferente dos servos de Belial, de Beuzebu, de Dagon? Como é que eles iam saber disso? Através da lei do povo. Como é que esse povo se comporta? Como é que eles fazem para julgar o que é certo e o que é errado? De onde vem? Qual é a moral deles? Através disso, eles conhecem o caráter daquele que deu a lei, que é Deus. Então, do verso 18 ao 21, nós temos o temor do povo diante da presença de Deus. Essa é a primeira vez que Deus fala diretamente ao povo, sem a intercessão de Moisés, no meio ali. E quando o povo ouve Deus falando, ele treme diante da voz do Senhor, da fumaça e do som de trombeta. E eles pedem para que Deus não fale mais. Olha só. O povo, quando ouve a voz de Deus, pede para Moisés dizer a Deus que não fale mais. Eles se enchem de medo. A santidade de Deus
a presença gloriosa de Deus, ela é assustadora. Por quê? Porque nós nos tornamos conscientes da nossa fragilidade e da nossa pecabilidade diante da glória de Deus. Quando nós vemos um Deus tão santo, tão perfeito, tão glorioso, nós percebemos o quanto nós estamos longe de ser o mínimo do que nós deveríamos ser. Do quanto nós somos uma afronta diante de Deus por conta de nossos pecados. Então a presença de Deus, ela é confortadora. Mas ela também é assustadora. Porque ela abre os nossos olhos para o quanto nós somos falhos e por quanto nós merecemos a ira de Deus. E o povo aqui percebe que eles precisam mesmo de um mediador. O povo percebe que se Deus for tratar diretamente com eles, eles não vão aguentar. E até aqui Moisés é esse mediador. Depois de Moisés, os profetas, os juízes vão ser os mediadores. Mas hoje, o nosso mediador é Cristo. O único e suficiente mediador. Aquele que fez a ponte entre o céu e a terra e que está até hoje intercedendo por nós diante do Pai, junto com o Espírito Santo. Então hoje, a barreira que o povo tinha com relação a Deus e que Moisés se colocava no meio para intermediar, hoje nós temos o próprio Deus como intermédio, fazendo a ponte e quebrando essa barreira. Hoje nós vemos Cristo fazendo com que nós, de novo, como diz Hebreus, nos acheguemos confiantemente, com ousadia, ao trono da graça. Porque Cristo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, tomou o nosso lugar, morreu por nós, ressuscitou, e agora Ele, à destra de Deus Pai, é nosso mediador. Não há outro mediador agora, só Ele. E Ele é o bastante. Se Deus é o nosso mediador, que outro mediador nós vamos precisar? Nós vamos esperar, nós vamos querer? É o próprio Deus que intercede por nós e que media por nós. Então, nesses 3 capítulos, para terminar, nós vimos que precisamos, assim como Moisés, compartilhar com outros aquilo que Deus tem feito por nós. Os testemunhos que nós temos na nossa vida, aquilo que Deus mudou na nossa história. Às vezes a nossa história não é aquela história grandiosa. As pessoas me perguntam, né, como foi que você se converteu? Eu falo, eu nem sei como foi que eu me converti. Porque minha mãe é da igreja, eu cresci na igreja, e eu não sei quando foi que eu me converti. Eu não tive nenhuma luz do céu vindo, um anjo voando, uma voz gritando, a terra não abriu, não teve um terremoto. Eu não sei, eu não tenho um grande testemunho para dar. Mas eu sei das coisas que Deus me livrou. Eu sei das portas que Deus abriu na minha vida, das que Ele fechou. Eu sei do meu caráter que tem sido transformado por Deus, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E tudo isso serve de testemunho e de prova de que Deus está de fato atuando na minha vida. Segunda coisa é que a humildade para ouvir conselhos é sinal de maturidade. Nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos de humildade para saber ouvir aqueles que sabem mais do que nós. Assim como Moisés ouviu Jetro. Procure pessoas mais experientes na fé, mas procure estando disposto a ouvir o que essas pessoas têm para te dizer. Nós não vamos resolver todos os nossos problemas sozinhos. Nós não podemos, nem conseguimos resolver tudo sozinhos. Nem sempre idade é sinal de sabedoria. Tem muita gente que envelhece e não fica mais sábio. Mas normalmente é de se esperar que sim. Assim como nem todo novo é que adjetivo que eu posso usar? Um bobão. Não é toda pessoa que é nova que não é sábia. Mas a tendência é que pessoas muito novas ainda tenham muito a aprender. É o natural. Então a gente só precisa estar disposto a ouvir aquele que sabe mais do que a gente. Seja mais velho, seja mais novo. Isso é um desafio.
Os mais novos não gostam de ter que ouvir os mais velhos. E o inverso é verdade. Os mais velhos, por vezes, não gostam de ouvir os mais novos porque acham que não tem nada a aprender com o que é mais novo. Quem é esse novinho para me ensinar alguma coisa da vida? Há 10 anos atrás, ele estava nascendo, eu já estava feito na vida. Então é um desafio para todos nós. Se formos novos, é um desafio. Se formos velhos, é um desafio. Precisamos aprender a ouvir e entender que as pessoas sabem mais do que a gente e podem nos ajudar. Terceiro é não tentar fazer tudo sozinho. Sabendo que você precisa de ajuda, para que fazer tudo sozinho? Ah, mas eu detesto depender das pessoas. Mas você depende das pessoas, querendo ou não. Não é que você tem uma vida dependente e só se a pessoa fizer. Não. Mas você depende das pessoas para algumas coisas. Aí varia de contexto para contexto. Quantas vezes eu não dependi de alguém para me dar uma carona? Quantas vezes você não depende de alguém para resolver um problema no seu trabalho ou na sua casa? Quantas vezes você não depende de alguém para, sei lá, quebrou o chuveiro da sua casa e você não sabe trocar? Espero que todo mundo aqui saiba. Mas você não sabe trocar. Você vai precisar de alguém para te ajudar. Ainda mais nesse frio, a água gelada é que você não vai tomar banho. Nós dependemos dos outros e está tudo bem depender das pessoas. Ai, não é fraqueza, não é fragilidade. Ou mesmo assim, se for, reconheça-se como fraco, como frágil. Porque todos nós somos. Não há problema nenhum nisso. Quarta coisa é que nós não fomos salvos apenas do Egito. No caso, o Egito simboliza pecado. Mas para sermos separados para Deus. A saída do Egito, a nossa libertação do pecado, é o começo da nossa caminhada. Ela continua para depois disso. Nós fomos chamados para ser libertos e para andar como libertos por Deus. Então a santidade ela é marcada e é marca dos que pertencem ao Senhor. Ela é marcada em nós. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós somos de fato santos. Né? Quinto, culto não é lazer. Isso é importante falar também porque muitas pessoas vão à igreja como vão para qualquer lugar. Esses dias eu vi, não lembro o nome da igreja, acho que também nem interessa, mas eu vi uma igreja que uma influencer fez um vídeo para o Instagram dizendo como era o culto nessa igreja que ela foi visitar. E ela disse que chegou 6 horas na igreja ela foi recebida num bazarzinho, com um cafezinho quente, onde ela teve uma roda de conversa e tudo mais, para lá. Na hora do louvor ela vai numa área VIP, na hora do louvor, porque ela é influencer, tem que ter uma área VIP para ninguém atrapalhar ela e tudo mais. Depois de lá ainda tem um outro cafezinho, conversa, show de luzes assim, fumaça, tudo escuro, aquela coisa, parecia um shopping a igreja. A pergunta que eu faço não tem problema nenhum a igreja parecer um shopping. Mas e se aquela igreja, fosse assim igual essa? Será que aquelas pessoas estariam na igreja? Se não tivesse aquele monte de luzes, aquela fumaça, aquele palco, aquele cafezinho da Starbucks, se a igreja lá fosse simples, será que eles estariam lá? Será que eles estão consumindo o culto? Ou será que eles estão cultuando a Deus? Porque às vezes a gente pode transformar, inclusive aqui, tá? Isso não se limita a igrejas assim modernas. A gente pode estar consumindo o culto. O culto virou uma programação do meu domingo como qualquer outra. Eu venho aqui porque os meus amigos estão aqui. Eu venho aqui porque já é o que eu vou fazer todo domingo, eu já estou acostumado e é isso. Não tem outro lugar para ir, eu vou vir aqui. Eu venho aqui porque eu até acho legal, né? Cantar, às vezes levantar a mão. Eu acho legal, mas é um entretenimento para mim. O culto não é entretenimento. Ele não foi feito para me entreter. Ele foi feito, o nome diz, para cultuar a Deus. Cultuando a Deus, eu me alegro na presença de Deus. Pode ser até que eu me arrepie na presença de Deus. Pode ser que eu chore na presença de Deus, porque envolve as emoções. Mas eu não venho para isso. Eu venho para cultuar a Deus. E o culto é lugar de culto, não de lazer. Sexto, não vá ao culto de qualquer forma. Assim como o povo não foi diante de Deus naquele monte para ouvir a Deus de qualquer forma, tiveram antes que se preparar, se santificar, porque nós vamos diante da presença de Deus de qualquer forma.
E aí não é só no domingo. É qualquer momento. Qualquer momento que eu for ter um momento com Deus. Por que eu acho que eu vou de qualquer forma? Às vezes parece, nossa, mas rígido demais isso daí, né? Isso já está... Mas é que a gente tem que ter noção de para quem e com quem a gente está lidando. Com quem a gente está falando. Não é qualquer pessoa. Então, eu não posso tratar Deus como se eu estivesse tratando qualquer pessoa. A gente tem um mínimo de respeito para receber pessoas na nossa casa. Se vai alguém trocar o gás na sua casa, dificilmente você vai receber a pessoa de qualquer jeito. Dificilmente. Tem uns doidinhos, né, que às vezes... Mas, dificilmente. Se vai alguém jantar na sua casa, dificilmente você vai estar de qualquer jeito para receber aquela pessoa. Por que nós vamos estar de qualquer jeito para receber a Deus? Para cultuar a Deus, para estar diante da presença de Deus. Então quer dizer que eu só posso orar se eu tiver me preparado? Não. Deus ouve a sua oração deitado na sua cama com frio, com 5 blusas, de 2 meias, calça de moletom. Deus ouve a sua oração. Inclusive Ele está lá com você. Mas se você está indo cultuar a Deus, ouvir a palavra de Deus, passar um tempo com Deus, você precisa demonstrar seriedade e respeito diante da presença de Deus. Porque eu quero, porque eu acho, já falei. Isso me estranhou muito no começo. Mas não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz, o que eu faço? Fico quieto. É sim, Senhor. Obrigado, Senhor. E eu sigo. Posso não gostar, posso achar ruim, posso chorar no banho, posso fazer o que eu quiser. E eu me submeto à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, diante da presença de Deus, Deus precisa e merece respeito. Ponto. 7º ponto. Deus nos salva antes de nos dar os mandamentos. Percebe que Deus primeiro salvou o povo para depois falar dos mandamentos? Por que Deus nos dá os mandamentos então? Porque eles são a característica do povo que é salvo. As obras, elas seguem a salvação. Elas não precedem a salvação. Então eu não obedeço para ser salvo, mas eu, sendo salvo, obedeço por amor a Deus. E elas são a marca que me diferenciam das pessoas que não são salvas. 8, a lei revela o caráter de Deus, e se você ama a Deus, você vai amar a sua lei. Agora, reflita só sobre isso. Se você ama Deus, você precisa amar a lei. Você ama a lei de Deus? Você ama ter que obedecer a palavra de Deus, até quando você não gosta dela? Melhorar, reformular minha frase. Até quando você não concorda com o que ela diz? Será que o meu prazer, o nosso prazer, está em cumprir a palavra de Deus, mesmo quando ela me confronta, quando ela bate de frente aqui com o meu orgulho, com a minha certeza, com o meu ego? Eu preciso me quebrar e falar, sim, Senhor, obrigado, Senhor. 9, o temor do Senhor não nos afasta, mas nos protege da irreverência ou do orgulho. Quem teme a Deus de verdade vai se aproximar com humildade, com reverência e com servidão diante de Deus. E isso vai nos proteger de, por exemplo, o que Paulo vai dizer aos Coríntios. Porque muitos bebiam indignamente sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Muitos estavam doentes e alguns até dormiam, e dormiam aqui provavelmente, eu tendo a interpretar assim, são pessoas que morreram. Por quê? Porque não discerniam o corpo. Tratavam a Santa Ceia como qualquer refeição. A ceia é pão e vinho, a gente reúne todo mundo, come, não é igual comer em qualquer lugar, na minha casa, a gente ora, está tudo bem. É por causa disso, muitos estavam doentes e muitos, inclusive, dormiam ou morreram. Então, o temor a Deus nos protege da ira de Deus. E último 10, viva com gratidão. Em Cristo você tem acesso direto ao Pai, sem morrer ou tocar no monte. Porque Cristo nos possibilita chegar diante da presença de Deus. Aquilo que o povo não pôde fazer, que era subir ao monte igual Moisés,
hoje nós podemos fazer, não necessariamente literalmente subir ao monte, não precisamos, mas nós podemos estar na presença de Deus como Moisés esteve, sem sermos fulminados. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos cobre, nos redime, nos justifica e nos faz poder nos aproximar diante do trono da graça. A prova de que podemos estar diante da presença de Deus como Moisés esteve é que o véu do templo foi rasgado. O véu que separou, inclusive o próprio Moisés, da presença de Deus, esse véu foi rasgado. Porque hoje Deus habita entre nós e inclusive faz de nós templos da sua presença. O próprio Deus habita em nós. O próprio Deus se colocou dentro de nós. Então, não é mais nem questão de só estarmos diante da presença de Deus, mas a presença de Deus estar em nós. A completude é completamente outra agora. Certo? Alguma dúvida? Alguma heresia que eu falei, meus irmãos presbíteros, quiserem destacar alguma coisa? Algum complemento? Nada? Maravilha. Vamos então terminar?